Olá, aqui é Isa Minatel, sou psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites e olha só, também diretora pedagógica da Escola Online de Paz mundoemcores.com. Aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta e tem sorteio também. Quem sabe você vai ser o próximo a receber esse belezurinho, esse tesourinho sobre educação infantil aí para ter melhores práticas para educar sua criança. Participa com a gente do sorteio. As regras estão na descrição desse vídeo. E olha só, nós estamos fazendo a leitura do livro A Criança, de alguns trechos, na verdade, e estamos comentando. E hoje nós vamos falar sobre a atenção aos detalhes, que a criança é diferente do adulto. E para isso, eu vou ler 4 exemplos que Maria Montessori deixou registrado aqui em A Criança. Cada exemplo será representado por uma dessas cores para a gente ir percebendo como a coisa vai acontecendo, porque eles são descritos todos juntos. Constatei pela primeira vez a sensibilidade aos detalhes em uma menina de 15 meses de idade. Escutei chegar do jardim sua risada forte, rara em crianças tão pequenas. Ela saíra sozinha e estava sentada nos tijolos do terraço. Ali perto, uma magnífica sebe de gerânios floria sob o sol quase tropical. A menina, porém, não dava atenção às flores. Mantinha os olhos fixos no chão, onde não havia nada. Tratava-se, portanto, de um dos enigmas infantis. Aproximei-me muito devagar e olhei, mas nada consegui ver. Então, a menina explicou-me com palavras quase monossilábicas. Uma coisa se mexe ali. Com o auxílio de tal indicação, vi um inseto imperceptível, quase microscópico, que se movimentava com grande agilidade. Era quase da mesma cor dos tijolos. Portanto, o que impressionara a menina fora a existência de um ser tão minúsculo, capaz de mover-se, de correr. Aquela maravilha proporcionava-lhe uma alegria clamorosa, maior que a geralmente encontrada nas crianças. E não era a alegria causada pelo sol, pelas flores, pelas cores. Olha só que interessante, se a gente não tem essa sensibilidade da Maria Montessori, neste primeiro caso, a gente simplesmente ia falar, tá rindo à toa. Olha lá, tá rindo do nada, olhando pro chão e rindo. A gente não ia parar para tentar enxergar e conseguir ver uma coisa quase microscópica, porque a gente não sabe da atenção, da sensibilidade aos detalhes que a criança tem. Agora a gente já sabe. Bom, um menino mais ou menos da mesma idade, 15 meses, sua mãe lhe preparara uma verdadeira coleção de cartõezinhos ilustrados a cores. O menino pareceu interessado em exibir-me os cartões e trouxe-me o volumoso pacote. O automóvel, disse-me ao seu modo, com uma palavra quase monossilábica, bam. Depreendi, porém, que se tratava de mostrar-me um automóvel. Havia tamanha variedade de belas figuras que se tornou evidente a intenção materna de proporcionar com aquela coleção prazer e instrução ao mesmo tempo. Era uma mãe dedicada. Havia figuras de animais exóticos, girafas, leões, ursos, macacos, pássaros e também animais domésticos que deviam interessar a um menino pequeno, ovelhas, gatos, jumentos, cavalos, vacas e pequenas cenas e paisagens, onde apareciam juntos animais, casas e pessoas. O mais curioso, porém, era faltar na rica coleção a figura de um automóvel. Não vejo nenhum automóvel, declarei ao menino. Então, ele procurou e encontrou um cartão dizendo triunfalmente, aqui está. Era uma cena de caçada, cujo objetivo principal era mostrar a figura central de um belíssimo cão de caça. Mas, afastado em perspectiva, estava o caçador com uma espingarda no ombro. Num ângulo à distância, uma casinha e uma linha sinuosa que devia representar uma estrada. E sob essa linha, um ponto escuro. O menino indicou aquele ponto com o dedo, dizendo, automóvel. Com efeito, em proporções quase invisíveis, podia-se reconhecer que aquele ponto representava um automóvel. Era, portanto, a dificuldade de vê-lo,
o fato de que um carro pudesse estar representado em proporções tão minúsculas, o que tornava para o menino a figura digna de interesse e de ser mostrada. Pensei que talvez aquela variedade de ilustrações belas e úteis não fosse compreendida pelo menino. Ela deve ter imaginado, né? Bom, ele não está vendo o que é para ver aqui nas figuras. Acho que ele não sabe o que é isso, que são essas coisas. Escolhi um cartão que apresentava o pescoço comprido e a cabeça de uma girafa e comecei a explicar para ele. Veja, que pescoço esquisito, tão comprido, ao que ele disse muito sério. Afa, girafa. Faltou-me coragem para continuar, Montessori disse, porque na verdade esse segundo caso mostra que não é por não compreender que ele não estava interessado nas coisas, mas que de fato o que interessava a ele era aquela coisa tão minúscula que representava o automóvel. Não é que eles não estão entendendo, é que eles não estão se interessando pela mesma coisa que a gente acha que eles vão se interessar. Que professor nunca teve uma surpresa de preparar uma atividade super elaborada, chegar em sala de aula e os alunos não se interessarem? Eu acompanho, na consultoria de acompanhamento, algumas turmas, alguns professores na relação com as suas turmas, na educação infantil. E eu já vi isso algumas vezes acontecer. O terceiro exemplo. Certa vez, desejei mostrar a um pequenino que tinha cerca de 20 meses de idade um livro bonito. Um livro de adultos. Era um evangelho, ilustrado por Doré, que ali havia reproduzido quadros clássicos, como a Transfiguração de Rafael. Escolhi uma figura de Jesus, chamando a si as criancinhas, e comecei a explicar. Há uma criança no colo de Jesus e outras apoiam a cabeça nele. Todas o olham e ele as ama. O rosto do menino não mostrava o menor interesse. E eu, a fim de passar-me por indiferente, virei a página e comecei a folhear o livro à procura de outras ilustrações. De repente o menino disse-me, dorme. Surgiu-me no espírito a impressão um tanto perturbadora do enigma infantil. Quem dorme? Jesus, respondeu energicamente o pequenino. Jesus dorme. E fez menção de virar as páginas para trás a fim de mostrar-me, volta isso aí. A figura de Jesus no alto fitava as crianças abaixo. Para isso tinha que baixar as pálpebras, como olhos de uma pessoa adormecida. Eis que a atenção do menino voltava-se para um pormenor que nenhum adulto notaria. Prossegui a explicação, detendo-me na figura do Cristo e dizendo, veja, Jesus se eleva da terra e as pessoas ficam espantadas. Veja essa criança que revira os olhos, essa mulher com os braços estendidos. Dei-me conta de que a ilustração não era adequada ao menino e, portanto, não fora bem escolhida. Todavia, o que agora me interessava era extrair alguma outra réplica enigmática e comparar o que vê um adulto numa figura tão complexa com o que nela vê um menino tão pequeno. Desta feita, porém, o menino deixou escapar pelo nariz uma espécie de grunhido, como se dissesse, ora, vamos em frente, e seu rostinho não revelou qualquer expressão de interesse. E enquanto eu voltava a virar as páginas, ele agitava um pequeno guizo que trazia ao pescoço e que tinha a forma de um coelho. Afinal disse, coelho. E eu pensei, bem, distraiu-se com o coelho. Mas logo o menino interveio energicamente para fazer-me voltar às páginas anteriores. Com efeito, num canto da figura da transfiguração, aparece um coelhinho. Quem alguma vez reparara nesse detalhe? Evidentemente, existem em nós e nas crianças duas personalidades psíquicas diferentes. Não se trata de um mínimo que cresce gradativamente até um máximo. Quando os professores dos jardins de infância ou das primeiras classes elementares se esforçam para mostrar a crianças de 3 ou 4 anos um objeto banal, como se elas nunca tivessem visto coisa alguma e tivessem chegado ao mundo naquele instante, devem produzir um efeito semelhante ao de quem escuta e é tomado erroneamente por surdo. Montessori está dizendo aqui que quando os professores subestimam a capacidade das crianças e vão começar a ensinar coisas muito elementares, as crianças por dentro fazem assim, tipo, tá pensando que eu não sei isso, meu Deus. Tá pensando que eu nunca ouvi isso, né? O menino viu ali nesse terceiro exemplo, primeiro os olhos, as pálpebras caídas que pareciam olhos de quem dorme, de Jesus. E depois um coelhinho lá no cantinho da pintura da Transfiguração. Coisas que não era o que a gente, adulto,
prestaria atenção. Montessori aqui chama a atenção para a diferença de percepção entre a criança e o adulto. Somos diferentes, sim. Somos feitos diferentes. E ela reforça, não é o mínimo que depois se tornará um máximo. Ou seja, a criança não é o mínimo e o adulto o máximo, que vai virar da mesma coisa. Somos diferentes. Com relação a isso, ela continua no quarto exemplo. Lembrarei a conversa de um grupo de senhoras reunidas numa saleta. A dona da casa tinha junto de si o próprio filho, de 18 meses de idade, que brincava sozinho e tranquilamente. Falava-se de livros infantis. Há muitos bastante estúpidos, com ilustrações grotescas, dizia a jovem mãe. Tenho um intitulado Sambo. Sambo é um negrinho cujos pais lhe dão diversos presentes de aniversário, um chapeuzinho, sapatinhos, meias, um terninho de lindas cores. E enquanto lhe preparam também uma excelente refeição, Sambo, impaciente por exibir-se com as roupas novas, sai de casa às escondidas. Pelo caminho depara com muitos animais ferozes e para aplacá-los tem que ceder a cada um deles uma peça do vestuário. O chapeuzinho à girafa, os sapatinhos ao tigre, etc. Até que o pobre Sambo volta para casa nu e banhado em lágrimas. Mas tudo termina com o perdão dos pais, a alegria da ótima refeição ao redor de uma mesa opulenta, como mostra a última ilustração do livro. E a senhora mostrava o livro ilustrado, que passava de mão em mão, quando o menino, aquele de 1 ano e meio, disse de repente: "Não, Lola." Todas ficaram surpresas. Parecia um enigma infantil a decifrar. O pequenino repetia energicamente sua misteriosa declaração: "Não, Lola." Lola, explicou a mãe, é o nome da babá que cuida do meu filho há alguns dias. Mas o menino continuava a gritar com energia cada vez maior aquele: "Lola, Lola!" Como se movido por uma espécie de capricho insensato, birra. Finalmente, mostramos-lhes o livro de Sambo, e ele indicou a última ilustração, da capa interna, não a do texto, que apresentava o negrinho em prantos. Aquela de fora, contra a capa, praticamente, sabe que fica aqui? Que já acabou a história, mas tem mais uma foto? Foi essa. Que mostrava o Sambo em prantos. Então, por fim, compreendeu-se que Lola, na linguagem infantil do menino, significava a palavra espanhola llora, que quer dizer chora. E, na verdade, ele tinha razão, porque a última ilustração do livro não era a do texto, representando a alegre refeição, como disse a mãe, mas da parte interna da capa, que mostrava Sambo chorando. Era perfeitamente lógico. Ninguém prestara atenção a esta última figura. Assim, era perfeitamente lógico o protesto do menino, que interviera para corrigir quando a mãe declarara que tudo terminara alegremente. Evidentemente, para ele, o livro terminava com o pranto de Sambo, pois observara o melhor que a mãe, examinando-o escrupulosamente até a última ilustração. O mais impressionante, porém, era que o pequenino fizera um comentário exato, sem conseguir acompanhar a complicada conversa, ou, como os adultos achariam, não conseguindo acompanhar a complicada conversa. A criança, captando detalhes ínfimos e reais das coisas, deve alimentar uma ideia de inferioridade em relação a nós, já que só vemos nas imagens sínteses mentais inacessíveis a ela. Portanto, ela nos deve considerar incapazes, gente que não sabe ver as coisas. A Montessori está dizendo assim, que a criança lá de dentro deve falar: gente, esses adultos não entendem nada, eles estão vendo, eles não estão vendo. É isso que ela mostra com esse último exemplo. Parece que os adultos não conseguem ver. A seus olhos não temos qualquer exatidão. Ela percebe que nós, indiferentes e inconscientes, deixamos de captar pormenores interessantíssimos. Caso pudesse exprimir-se, revelar-nos-ia certamente que no seu íntimo não tem a menor confiança em nós. Eles não veem as coisas, não dá para confiar nesses caras. Do mesmo modo que nós não temos nela, por não a compreendermos, por não sabermos o tanto que eles entendem e veem as coisas. Já que é estranha a nossa maneira de pensar. É por isso que adulto e criança não se compreendem. Olha a riqueza desse livro. Maria Montessori é um ser altamente iluminado e muito à frente do seu tempo e descobriu a criança, como ela mesma disse. Então vamos beber desse conhecimento.
realmente para que a gente consiga ser um pouquinho mais adequado, um pouquinho mais assertivos com as nossas crianças. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo e participe de sorteio. Siga a gente também lá no Instagram, @isa.minatel e canal Mundo em Cores. Um beijo grande e até o próximo vídeo.